Se você é capaz de sonhar, você também é capaz de realizar. E se você já gosta de receber diariamente conteúdos sobre mercado imobiliário, eu já te convido a se inscrever neste canal, curtir e compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo e amiga corretora de imóveis ou corretor de imóveis, combinado? Então vamos lá que eu tenho uma história para te contar hoje. Chegou um momento da minha vida que eu estava basicamente 7 anos em uma loja e eu sempre fui muito determinada, sempre batia muitas metas, sempre estava estudando, sempre estava me desenvolvendo, mas parecia que tudo que eu fazia não dava resultado. Por mais que eu corresse, por mais que eu me esforçasse, por mais que eu buscasse um crescimento profissional, nada nunca dava certo para mim. Sabe quando você se sente exatamente como se estivesse preso em um elástico? Ou seja, você corre e chega um determinado momento que você é trazido para o mesmo lugar. E eu tinha essa mesma sensação. Eu fazia faculdade, eu fazia cursos, eu fazia treinamentos, mas parece que quanto mais conteúdo eu tinha, menos dinheiro eu ganhava, menos minha carreira se desenvolvia. Até que chegou um momento que eu comecei a estudar um outro tipo de assunto. Eu comecei a estudar o famoso de dentro para fora. Eu comecei a entender a minha história, comecei a entender quem era a Carla. Eu comecei a entender o meu passado e que o meu passado também projeta o meu futuro e os meus resultados. E a partir desse momento, eu tirei os meus antolhos. Para quem não sabe, antolhos nada mais é do que aquele material colocado no cavalo para que ele olhe apenas para frente. Depois que eu comecei a mergulhar nesse tipo de conhecimento, eu simplesmente tirei os meus antolhos. E eu passei a observar que existia um oceano azul de possibilidades. E eu estava apenas nadando em uma poça e eu tinha um oceano inteiro. E foi neste momento que eu me fiz a seguinte pergunta: no que eu sou boa? E aí eu respondi em vendas. E aí eu fiz outra pergunta: o que há de mais caro na prateleira do mercado? E aí eu mesma respondi para mim mesma: imóveis. E aí eu fiz: é isso que eu preciso vender imóveis. E foi assim que eu decidi entrar no mercado imobiliário. Só que o mercado imobiliário, ele é um mercado para empreendedores, para autônomos, para pessoas que vivem constantes desafios, para pessoas que não gostam de ter um limite financeiro de renda. O corretor de imóveis, os empreendedores, o céu é o limite, porque eles atiram nas estrelas. E quando erram, chegam nas nuvens. Então, gente, naquele momento, eu decidi dar esse salto. Só que eu era uma CLT que ganhava um salário mínimo, que mal dava para pagar as minhas contas. E naquele exato momento, eu também estava investindo em muito conhecimento. Esse conhecimento de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal. Eu estava estudando muito sobre a minha mente, sobre a minha mentalidade, como ela pode trazer ou bloquear os resultados que eu buscava, a vida que eu buscava, os sonhos que eu buscava. E eu precisei fazer 2 escolhas bem complicadas. A primeira delas, antes de sair daquela loja para ir para o mercado imobiliário, foi investir em um curso que basicamente custava o meu salário de um mês inteirinho. Mas eu sabia que eu precisava daquela informação, eu sabia que com aquilo ali eu ia me desenvolver ainda mais. Então foi um dos primeiros investimentos grandes que eu dei, sem ter muitas certezas. E deixa eu contar para vocês, foi o melhor desafio e a melhor coisa que eu fiz. Porque depois daquele curso, eu comecei a ter um conhecimento que eu não tinha. E eu comecei a melhorar pontos internos meus que eu nem sabia que precisava. E foi aí que eu comecei a tirar os antolhos e observar que eu estava passando anos e anos em um local que jamais eu ia ter oportunidade para aquilo que eu tanto sonhava, tanto queria, tanto almejava de crescimento financeiro e profissional. Que eu estava no lugar errado. E aí eu decidi migrar para o mercado imobiliário. Só que teve muitas pessoas que chegou para mim e me falou o seguinte: mas Carla, você vai largar o seu certo? Você vai largar o seu CLT, o seu saláriozinho para mudar para o mercado imobiliário?
imobiliário, você não sabe nem se vai vender. E eu vou ser bem sincera com vocês, nesse momento, eu tive medo, eu tive receio. Mas eu já tinha adquirido o conhecimento que eu não posso nunca deixar o medo me parar. E eu fui com medo mesmo. E apesar de não entender nada do mercado imobiliário, eu não estava no curso ainda, eu não tinha nenhuma ferramenta extraordinária de trabalho, como um bom celular, um notebook, eu não tinha nada disso. Eu só tinha cara, coragem, vontade e determinação. E foi exatamente isso que eu utilizei para ter os resultados que eu queria nessa profissão. E vou contar outra coisa para vocês. Quando eu mudei, eu precisei fazer vários investimentos. No celular, no curso, que é obrigatório, e no notebook. Eu tinha um monte de boletos para pagar no final do mês, porque eu pedi minhas contas, eu saí com a mão na frente e outra atrás. Eu abandonei 7 anos. E outras pessoas também me disseram, Carla, além de abandonar o seu carteira assinada, você ainda vai abandonar 7 anos, você está jogando fora. Não, eu estava me livrando de uma prisão. Porque se eu não tivesse dado esse salto, talvez ainda hoje eu estivesse lá frustrada. Então eu não joguei fora. Foi a melhor decisão que eu tomei. E aquele dinheiro eu recebi em dobro, em triplo, dentro do trabalho que eu comecei a desenvolver, um pouco mais pra frente, no mercado imobiliário. Então, no início, foi tudo muito desafiador, porque eu tinha muitas contas para pagar, eu tinha feito alto investimento. Eu passei 28 dias para fazer a minha primeira venda. Tinha momentos que eu me lembro como se fosse hoje. Eu levava a minha marmitinha para aquela imobiliária com almoço bem simples, sabe? Às vezes, até quando a carne de proteína acabava, eu substituía pelo ovo e eu ficava com vergonha de abrir a minha marmita no horário do almoço. Eu esperava o refeitório esvaziar porque eu tinha um pouco de vergonha do que eu estava comendo ali. Mas eu tinha certeza de onde eu ia chegar. Porque na maioria das vezes, a única coisa que você precisa é coragem. Coragem, vontade e determinação para realizar os seus sonhos. E o mercado imobiliário só iniciou para mim neste momento. E eu cresci muito. Há basicamente quase 7 anos de mercado imobiliário, eu passei por vários setores. Fui corretora de imóveis em algumas imobiliárias, fui coordenadora, fui gerente de equipe. Abri há quase 3 anos atrás a minha própria imobiliária em um modelo digital diferente aqui em Pernambuco. E alguns sonhos também eu comecei a realizar, sonhos que eu tinha com os meus 20 anos. Esse foi o primeiro sonho que eu realizei. O meu primeiro livro escrito. Aos 20 anos eu sonhava em escrever a minha história, escrever sobre uma história de sucesso, mas naquela época eu ainda não tinha essa história. Só que isso aqui já estava na minha cabeça. E quando você se abre, quebra todas as travas e deixa a sua mente trabalhando a seu favor, os seus desejos, eles são trazidos até você e eles são realizados. Então esse foi o meu primeiro sonho que saiu do papel. E eu não fui buscar por ele. Isso foi o mais engraçado. Eu não fui buscar por ele. Ele caiu no meu colo. Já tinha uma editora, já tinha um projeto, já tinha tudo. E eu fui uma das corretoras selecionadas dentro do Nordeste, onde tem milhares de corretoras, milhares de donas de imobiliária, milhares de coordenadoras, gerentes. E eu fui uma das selecionadas para escrever esse livro. Então foi um sonho que eu realizei e caiu no meu colo. E o que eu quero trazer para você com isso? Que o seu sonho, ele se realiza primeiro mentalmente. Primeiro ele se realiza aqui dentro, na sua cabeça, para depois ele vir para o campo físico. Depois de 1 ano de imobiliária, eu ganhei, essa foi a primeira plaquinha da imobiliária, onde fomos reconhecidos por vendas. Essa foi a nossa primeira plaquinha. E eu gosto demais de guardar esse tipo de coisa, sabe? Plaquinhas de reconhecimento, caixinhas, às vezes até de bombons de reconhecimento, fotinho, tacinha, copinho. E
Eu guardo tudo isso em prateleiras onde fica tudo visível. Carla, e por que você faz isso? Porque todos os momentos que eu passo naqueles locais e vejo, eu enxergo o quanto eu trabalhei, o quanto eu busquei e que a conquista veio. Mas o que eu quero trazer exatamente aqui para você, corretor, corretora de imóveis que está me assistindo agora. Eu não sei onde você está hoje. Eu não sei o caminho que você está hoje. Eu não sei da sua dificuldade. Mas eu tenho a solução para você. Você primeiro precisa fazer um tratamento de dentro para fora. Enquanto você não tratar a sua criança ferida, o seu passado e todas as cargas emocionais que está dentro de você, você não vai conseguir ter os resultados. Enquanto você utilizar a mente contra você, você não vai ter os resultados que você sonha. Você não vai conseguir realizar os seus sonhos. E quando eu falo de sonhos, é sonhos mesmo, gente. É um financeiro melhor, é um carro melhor, é uma casa melhor, é uma família feliz, é um relacionamento feliz. Você precisa estar bem em todas as áreas da sua vida. E para que isso aconteça, você precisa ter a sua mente alinhada com o que você quer, alinhada com o seu propósito. E neste canal eu trago constantemente assuntos para você quebrar todas essas travas que estão na sua mente, fazendo a sua mente trabalhar ao seu favor e nos resultados que você busca. E se você gosta de vídeos com este assunto sobre o mercado imobiliário, mais uma vez eu peço para você compartilhar com aquele amiguinho e amiguinha corretora de imóveis, combinado? Então segue, curte, que eu tenho mais informações interessantes para você logo mais. Tchau, tchau!